Esta é uma atividade do nosso curso de pedagogia, né? Aqui do Centro Universitário de Mineiros. Eu sou a professora Graciliana e convidei a professora Thaís Cristófaro Silva para conversar conosco um pouco sobre a importância da relação entre conhecimentos de fonética e fonologia para a aquisição da leitura e especialmente da escrita, né? No processo de aquisição da escrita da criança. E a professora Thaís Cristófaro, ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, também tem um site que nós utilizamos nas nossas aulas, que se chama fonologia.org, que é bem importante para os estudos de fonética e fonologia, e é um grande alicerce para nós, professores, uma ótima fonte de pesquisa para que a gente possa aprimorar nossos conhecimentos. Ela também tem um Instagram, com o mesmo nome, né? Fonética e fonologia, né? Fonética.fonologia. Fonologia. Ela é pós-doutora e suas atividades são multidisciplinares. Ela também trabalha com estudos de línguas, né, professora? E eu vou passar a palavra para ela, já agradecendo, né, por ela ter aceitado esse convite. Fiquei muito feliz, né, de que ela tenha aceitado. Para mim é uma alegria imensa, assim, porque eu já estudava nos livros dela, eu já falo isso para as minhas alunas, né? Admiro muito ela e foram presentes que a pandemia nos trouxe, assim, poder conversar e assistir, e ter acesso a pessoas como a professora Thaís, tem o professor Demerval também, que já participou de momentos conosco, né? Então, a gente vai agradecendo. A pandemia é péssima, mas ela aproximou também, às vezes, a gente de pessoas assim que se tornaram ainda mais queridas. Então, professora, é com a senhora. Isso. Eu agradeço muito o convite. Antes de eu colocar a minha apresentação, eu fiz uma apresentação de PowerPoint, né? Mas eu queria dizer para vocês que eu sou linguista e eu nunca tive na base alfabetizando alguém. Eu já participei de projetos de alfabetização, mas eu sou uma estudiosa sobre o assunto, eu não sou uma estudiosa só do processo de aprender a ler e escrever, mas eu estudo sons. E a minha mãe, ela me pergunta assim, o que é que você estuda, Thaís? Aí eu falo sons. E ela fala, mas tem assunto? Eu digo, tem. Né? Então, quando eu venho falar com vocês, é porque tem muita coisa ainda para ser estudada que a gente não conhece, tem coisas também que nós temos que avançar o nosso conhecimento. Infelizmente, vários cursos de pedagogia no Brasil não tem sequer uma aula de nem linguística, nem fonética e fonologia. Para vocês, eu queria dizer isso, eu sou uma pessoa técnica, né, da área de fonética e fonologia, mas eu sou super aberta para conversar e eu quero escutar vocês, né, vocês alunos, vocês professores, e porque eu vejo como uma troca, né, de informações. Então, eu organizei a minha apresentação, que ela é um pouco informal, mas também tem coisas formais, coisas técnicas, para dizer para vocês, olha, tem como aprender, é só você correr atrás e entender o que está passando, assim, fora do eixo que você está nele, né, como numa pedagogia que você não tem acesso à linguística e à fonética e fonologia. Eu vou colocar a minha apresentação. A minha apresentação, a relação entre conhecimentos de fonética e fonologia e aquisição da leitura e escrita. Eu gostaria imensamente de agradecer a Graciliana Ribeiro de Almeida pelo convite e por essa parceria, né, para a pedagogia estar conversando com a linguística e mais especificamente com a fonética e a fonologia. Agradeço aos alunos também, né, dessa disciplina de semiótica e fonética e todos os outros alunos que estão aqui, e os professores, né.
ao curso de pedagogia do Centro Universitário de Mineiros, que colaborou para que eu possa estar aqui, ao CNPq e à FAPEMIG, que financiam os meus projetos de pesquisa, e todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Primeira coisa que eu queria contar para vocês é por que eu estou aqui. Antes de mais nada, eu sou completamente apaixonada pelo que eu estudo, que é fonética e fonologia. Então, eu, em 2007, construí um site, que é esse daqui, fonologia.org, e quando foi em 2020, ele ia sair do ar, porque a tecnologia que eu tinha usado em 2007 não ia deixar mais funcionar a partir de 2020. Então, eu tive que refazer o site. Se algum de vocês já fez um site e da magnitude que aquele site pode imaginar que deu muito trabalho e custou muito dinheiro também. Então, eu fiquei um pouco desesperada, pensando, gente, como que eu vou pagar isso? Aí os meus alunos queridos falaram assim, não, professora, você faz. Aí você dá curso na internet, você faz financiamento coletivo e vai melhorando o site e tal. E foi assim que eu entrei no Instagram, o Facebook eu tinha, mas era particular, agora tem esse Facebook, que é o fonologia.org, e esse canal de YouTube que eu vou mencionar para vocês, um vídeo que é um panorama de fonética articulatória, e aí quando a gente, eu vou passar, está no slide, mas eu posso passar para a Graciliana também, mas está nesse canal de YouTube, e chama Os Sons do Português Brasileiro, o vídeo que eu vou mencionar. Então, essa carinha é a carinha do site. Eu, pelo menos, toda vez que eu abro ele, eu fico muito feliz. Eu falo, gente, que coisa mais linda, né? E tem lá fonética articulatória, acústica, fonologia, línguas, cursos e exercícios. Eu vou brevemente mostrar o site para vocês também. Eu sou autora desses livros, acho que a Graciliana mencionou esse aqui, Fonética e Fonologia do Português. Todos esses livros foram publicados pela editora Contexto, e esse é o primeiro livro, né, foi o primeiro livro que eu publiquei, e é um livro que, se vocês tiverem acesso a ele na biblioteca, eu sugiro que deem uma olhadinha. Ele é um livro muito didático, quando a pessoa não sabe nada, menos nada, ela começa a ler, ela vai aprender sobre fonética e fonologia. Então, para começar, eu gostaria que a gente refletisse um pouco para que a gente tem que trabalhar com linguística, fonética e fonologia, né? E aí eu coloquei essa questão, as perspectivas linguísticas no ensino de língua materna. Linguística não quer dizer que não dialoga com a pedagogia, não, né? É um casamento aí que a gente pode fazer, né? Então, no fundo, o que a gente faz é construir conhecimento científico, avaliar esse conhecimento para ver se ele está atualizado, né? E a gente utilizar a linguagem na construção e na avaliação desse conhecimento científico. Isso parece muito bobo, mas a gente, como professor, faz isso o tempo inteiro, e às vezes a gente não tem essa criticidade, que é da nossa responsabilidade social. Eu sempre digo que os pedagogos, né, que alfabetizam, têm uma enorme responsabilidade social. Não existe um médico, um engenheiro, um advogado que não foi alfabetizado por um profissional, e que nós deveríamos, né, oferecer condições excelentes de trabalho para esses profissionais, porque são eles que formam os pilares da nossa sociedade do ponto de vista educacional. Então, a nossa responsabilidade social, né, e sobretudo de quem alfabetiza, é enorme, né? Obviamente, sobre ensino e pesquisa, porque a gente está sempre atualizando e, sobretudo, ajudando a construir o conhecimento científico. Só existe o amanhã porque alguém fez alguma coisa hoje, né? As técnicas que a gente tem hoje de trabalho, de ensino, não foi porque alguém acordou de manhã e falou assim, estou tão feliz, tive essa ideia. Não, é um trabalho árduo, difícil, a gente lê, estuda, faz errado, conserta e vai avançando, né? E eu entendo esse trabalho ser de parceria e colaborativo. Então, um ponto importante que a gente tem que saber é o quanto que a gente conhece sobre um assunto.
Então, vejam vocês, se vocês, eu vou assumir aqui que um curso de pedagogia regular não tem uma disciplina de linguística ou de fonética e fonologia. Isso significa que se você não tiver acesso a esse conteúdo, você não vai poder utilizá-lo, né? Então, para a gente avançar nessa construção do conhecimento científico, a gente tem que ter muita responsabilidade social, muito comprometimento, né? E sempre conseguir melhorar o que a gente sabe, né? Eu coloquei o verdades aí como exclamação, porque quando a gente começa, sobretudo quem está aí no primeiro período, né, a gente sempre acha que existem verdades. E, aliás, os professores dão prova para a gente para colocar as verdades, né? Você tem que ter aprendido isso. De fato, existem coisas que você tem que aprender, que você tem que saber, conceitos, mas as verdades, elas são muito fluidas, porque a gente sempre tem coisa nova nas línguas, e sempre tem coisas novas na sociedade. As crianças que chegam hoje para serem alfabetizadas, elas já vêm com uma informação visual, por exemplo, de celulares, de tablets, que é muito grande, que não tinha na minha geração. Então, a gente tem que sempre se atualizar para o tempo, né? Uma coisa importante da gente refletir é se a gente, de fato, tem uma comunicação efetiva com os nossos alunos. Muitas vezes, e talvez eu até aqui com vocês também, posso falar coisas que vocês não dominam e eu não dei todas as informações necessárias para que vocês possam decodificar essa informação. Então, como educador, eu acredito que esse é um dos pontos mais importantes, né? A gente ter uma comunicação efetiva. E o que é essa comunicação efetiva? É você falar e o outro entender. Do ponto de vista de interpretação do que foi dito. Mas aqui, hoje, nós vamos falar de uma comunicação efetiva que tem a ver com o som. Se eu falo alguma coisa, esse barulho vai sair da minha boca, vai até o seu ouvido e você processa isso, né? E o que é o som? O som é um elemento físico, né? Ele vai pelo ar, né? Sendo transmitido até entrar no ouvido e ser processado. Então, parece muito simples, mas... E é uma atividade simples, corriqueira, nós estamos aqui escutando, e a gente escuta as coisas o dia inteiro, mas como é que a gente construiu esse conhecimento? A hipótese mais simples é que a gente tem boca, tem língua, tem dente, que vai fazer lá, 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 gá, 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 e vai acabar falando. Só que não é assim. Nós temos o que é chamado gramática fonológica, que nós temos um conhecimento gramatical do que é possível acontecer na língua e do que não é. E quando a criança chega na escola para a gente, ela já tem esse conhecimento gramatical. O para casa da gente é fazer essa criança decodificar esse material de áudio, né, que ela já usa e entende, para transformá-lo em escrita e para aprender a ler. E, obviamente, que isso passa por teorias linguísticas, porque a fala, né, é estudada pela linguística. E, se ela é estudada pela linguística, nós temos que ter teorias. Quando a gente está na faculdade, a gente acha a teoria uma coisa muito abstrata, como se morasse num outro universo, né? Não preciso saber, não. Ou então preciso saber para a prova. Não, as teorias são o que nos dão a base para caminhar. Então, as teorias que você usava na década de 20, você pode continuar usando hoje, mas o seu poder explicativo vai ser muito menor. O que as teorias nos fazem, elas nos dão elementos para fazer perguntas. E aí, as perguntas vão melhorando de acordo com o tempo, porque você vai melhorando as teorias e aprendendo mais. Então, a linguística é a ciência que investiga os fenômenos relacionados à linguagem e que busca determinar os princípios e as características que regulam as estruturas das línguas naturais. Isso quer dizer que as línguas têm estrutura interna que a gente pode explicar. É por isso que a gente precisa de teoria para explicar como a língua funciona. Uma coisa importante, né, nessa construção da teoria, construção do conhecimento científico,
é que a gente, às vezes, leva para a sala de aula, leva para as reuniões que a gente tem, às vezes até na nossa família, que é assim, eu acho que disseram que, eu ouvi dizer que... E na ciência, do lado técnico, né, quando nós estamos usando uma linguagem técnica, essa eu acho que, disseram que, é muito difusa, né, eu tenho que dizer. Eu li nesse livro, né, eu li no livro Alfa Letrar, da professora Magda Soares, que blá, 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 blá. Você tem a fonte do seu conhecimento que você compartilha com o outro. E é por isso que a gente pode avançar. A gente pode achar alguma coisa? Claro que pode achar alguma coisa, mas não desse jeito solto. Eu ouvi dizer que quando a criança vai aprender a escrever, não, você tem que estudar as teorias que buscam explicar quais são os mecanismos que levam à aprendizagem da escrita. Então, tá bom, se a gente não pode achar muito o que aprender, como que a gente começa, né? A primeira coisa é que a gramática, eu coloquei aqui a gramática do professor Taliba Castilho, mas poderia ser qualquer uma. Esse livro que a gente chama de gramática é um livro, e tem vários livros, tem gramática de várias pessoas, né? E o que é essa gramática? Alguém escreveu um conjunto de normas como se fosse idealizando o que é que nós deveríamos falar. Mas não existe ninguém em nenhuma língua que fala como prescrito pela gramática. Por quê? Eu vou mostrar para vocês que as línguas mudam. E esse é um dos desafios que a gente tem ao ensinar línguas, né? Então, aqui do lado direito, eu coloquei um retratinho lá, aqui uma fotinho, que é do fonologia.org, que a gente compreende a gramática como um processamento mental que nos permite processar e compreender linguagem, né? E o mais difícil disso é que a gente não sabe ainda explicar 100% como isso funciona. Hoje em dia, nós explicamos muito melhor do que na década de 20, mas nós ainda temos um longo caminho aí para prosseguir, né? Então, vamos fazer uma reflexão inicial sobre a escrita, depois eu vou falar um pouco sobre fonética, vou falar um pouco sobre fonologia, e vou voltar com vocês para a escrita. A escrita, ela é regulamentada, tem o VOLP, né, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, por isso que é VOLP, V-O-L-P, o VOLP, ele é da Academia Brasileira de Letras, né, e ele diz para a gente qual é a forma correta de escrever uma determinada palavra. Então, a palavra layout, que até hoje no português, em todo canto, eu só vejo escrito com L-A-Y-O-U-T, e lá no VOLP fala para escrever L-E-I-A-U-T-E. Então, mas é ele que regulamenta, ele é o órgão, o VOLP é o órgão institucional que vai dizer, é assim que a palavra deve ser escrita. Obviamente que as pessoas escrevem de outros jeitos e as coisas se agitam. Contudo, existem diversas maneiras de escrever. Esse é o alfabeto cirílico, esse é o rúnico, esse é o árabe, esse é o chinês. Então, a gente olha e fala, mas deve ser muito difícil, né, escrever rúnico ou cirílico. Sim, mas para eles é muito difícil também escrever no que a gente chama de sistema alfabético de escrita, que é o nosso, que, em princípio, cada letra tem um correspondente com um som, o que não é verdade, se vocês pararem para pensar, algumas letras têm mais de um som, e alguns sons têm mais de uma letra. E eu recomendo, vocês que estão aí no início da pedagogia, para mim o livro clássico que existe sobre o assunto é um livro que se chama Guia Teórico do Alfabetizador, escrito pela professora Miriam Lemley. É um livrinho pequenininho assim, olha, e ele é um espetáculo, ele te conta muito sobre essa relação do sistema alfabético de escrita, embora tenham vários outros livros disponíveis. Esse é um outro elemento do site do fonologia.org,
e que eu falo aqui no site, né, que a linguagem envolve ouvir, ver. Hoje a gente sabe que a gente, mesmo que não tenha, que não seja surda, a gente faz muita leitura labial e facial, né, ao escutar uma pessoa. Mover, porque seja língua de sinal ou língua como lá, 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 é movimento. Inclusive, a escrita envolve movimento, seja de digitar, né, ou de escrever. Falar, ou movimentar, gesticular, se for uma língua de sinais, e escrever. E o nosso tema, então, aqui é sobre escrever. E o que talvez muita gente não sabe, eu não sei se é o caso de vocês, mas que a maioria das línguas do mundo é ágrafa. Elas não têm um sistema de escrita. E isso é um problema? Não, as pessoas falam a língua continua mudando como com outra qualquer língua, mas são poucas línguas que são escritas. E o português acontece de ser uma língua escrita e ter esse sistema alfabético de escrita, né? Enquanto que o que eu vou falar com vocês hoje, que é a transcrição fonética e fonológica, ela é um outro sistema de escrita, mas também é um sistema de escrita. Aí vocês podem falar assim, ah, não, mas eu não quero aprender aqueles símbolos, eles são muito difíceis. Gente, difícil é criar filho, difícil é ter uma vida saudável, é não ser refugiado, fugindo de guerra. Então, tem coisas muito mais difíceis que aprender um sistema simbólico, que é o que a fonética e a fonologia nos dá. Além do mais, se você aprende esse sistema simbólico, você pode melhorar, né, ampliar o seu conhecimento e, consequentemente, a sua prática pedagógica. Então, vamos ver o que é a fonética. Então, agora eu vou falar com vocês, eu fiz essa introdução sobre a escrita, o que eu tentei mostrar para vocês sobre a escrita, que existem regras, né, um órgão oficial que determina como funciona a escrita, e que a escrita é um sistema simbólico de letras, no português, uma escrita alfabética. Agora, vamos ver o que é a fonética. A fonética, ela tem pelo menos 4 áreas de investigação. Uma é a articulatória, que é o que eu vou falar um pouco com vocês hoje, e eu vou passar para a Graciliana um vídeo que é da aula, um curso que eu tenho online. Ela pode ser acústica, que é esse desenho aqui, a gente processa o sinal da fala e converte ele temporalmente em frequência, em elementos físicos que são mensuráveis, né? A gente pode avaliar quantitativamente o sinal da fala. A fonética auditiva, que é a perceptual, e que a gente... esse é um problema, inclusive, a fonética perceptual é um problema na prática didática da pedagogia, porque a gente acha que o aluno entende, né? Mas, às vezes, o aluno não entende a variedade linguística do professor, ou porque ele é de outro lugar, ou porque ele não entendeu o que o professor disse. Então, a percepção é uma parte importante também da linguagem, não a compreensão, é a percepção, o que a gente escuta, né, e processa. E aspectos do cérebro, que tudo está no cérebro. Quem dá o sinal, fecha a boca para falar ma, fecha a boca, é o cérebro que dá esse sinal. Então, nós temos essas áreas da fonética, e como vocês podem ver, essas áreas são físicas, seja fisiológica, seja do ouvido, seja da física, elas são áreas físicas. O que é física? É do mundo real, é pegar essa garrafinha aqui, ó, essa garrafinha existe, ela tem água dentro, né, do mundo físico. Ela não está num mundo de alegria, de tristeza, de felicidade, que é um mundo abstrato. A fonética é do mundo físico. Então, a gente pode explicar como cada som é pronunciado. Esse daqui é o alfabeto internacional de fonética, a gente chama esse alfabeto de IPA, porque se fosse A e F, ia ser AIF, mas AIF é muito feio, então a gente fala IPA, que é International Phonetic Association, mas ficou IPA e pegou, é fácil de falar, e ficou. Então, nós temos esses símbolozinhos aqui, todos, que vão nos permitir a descrever todo e qualquer som de qualquer língua.
É lógico que se eu for falar com vocês sobre o português, vai ter um subconjunto desses sons, porque o português não utiliza todos os sons possíveis de serem articulados. Nenhuma língua faz, né? Ah, professora, mas tem um tracinho em cima, tem uma perninha. Sim, gente, mas pense que a escrita cursiva que nós ensinamos para o nosso aluno, aquilo é uma, né, é um contorcimento motor que a gente tem que fazer. Então, o que a gente tem que aprender é decodificar esses símbolos com o que eles significam. E aí eu aconselho que vocês visitem o site, que assistam outros vídeos que eu faço que estão explicando como que a fala é produzida. Mas eu trouxe uns exemplos aqui para vocês desses símbolos. Aqui está escrito phonology, e aqui phonology. E aqui seria uma pronúncia britânica e aqui uma pronúncia americana, tá? De fonologia, phonology, no inglês. Aí você fala, mas tem no inglês britânico é diferente do inglês americano? É. E você tem que usar símbolos diferentes? Tem, porque é assim, né? Você usa símbolo, do jeito que você falou, é o jeito que você vai transcrever a fala. Então, não é a escrita que tem essa regra que o Volpe determinou. Você vai escutar e você tem um sistema que te permite escrever o que foi dito. Aqui é um exemplo de perigo, no português, né? Ah, que perigo! Aqui está escrito perigo, e aqui no português de Portugal, que é perigo. Né? Tem algum melhor ou pior? Não. Lá se diz perigo, e aqui a gente fala perigo. Mas a gente também pode falar perigo. Ah, mas eu nunca falo perigo. Tá bom, mas existe algum humano que fala português que vai dizer perigo. Então, tanto perigo quanto perigo, eles vão ser bons para o português brasileiro. E é isso que a fonética te permite, perceber as diferenças e também semelhanças, e é esse instrumento que vai nos dar os elementos para que a gente possa entender a fonologia. Na verdade, a fonética e a fonologia estão em simbiose, assim, né? Co-articuladas, digamos. Então, aqui tem um alfabeto fonético, um conjunto de sons do português brasileiro. Aqui em cima são as consoantes, aqui são as vogais, e vocês vão ver esses nomes, inclusive, africado, fricativo, alta, média baixa. Ah, professora, tem que saber isso tudo? Não, isso está no livro, é como o médico, já foi no médico que ele olha o CID, ele abre o livrinho dele, procura o CID, que é lá o código da doença. Sim, você também pode fazer isso. O que você deve saber é, ao olhar no livro, saber o que aquilo significa e dar interpretabilidade àquilo. Esse é o vídeo que chama Os Sons do Português Brasileiro, Fonética Articulatória, que está lá no YouTube e que dá um panorama assim, do site e explica um pouco como é que nós fazemos essa classificação dos sons, tanto das consoantes quanto das vogais. Uma coisa muito importante que a gente tem que levar para a sala de aula é que toda língua tem variação. Não só a língua tem variação, como eu mostrei do perigo e prigo, o perigo, né? Mas que todo falante tem variação. Quando a gente pensa, um exemplo que eu gosto de dar é a palavra ruim ou ruim. A gramática diz que é ruim, e tem uma razão de ser, porque o in é nasal, então não tem hiato, você não pode ter um ditongo ali. Para você ter ditongo, vai ficar o U nasalizado, como ruim, né? E não ruim. E nós, brasileiros, às vezes não sabemos como é que nós falamos. E nós vamos ver daqui a pouco que tem outras palavras também que a gente acha que fala de um jeito, mas que na prática a gente fala de outro jeito, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque muitos dos desvios, os erros que os nossos alunos, ou até os adultos, nós adultos fazemos, tem a ver com essa variação linguística e, sobretudo, variação sonora. Então, a gramática, que é isso que está lá na nossa cabeça, nos permite falar,
ela é uma confusão, é um embate entre a variabilidade, a variação, né, porque a gente escuta um monte de gente falando diferente, várias formas de falar, e uma sistematicidade, porque não pode ser um caos instaurado, tem que ter alguma sistematicidade ali para que as pessoas possam se entender. Então, é por isso que o nosso processamento linguístico, a nossa compreensão da linguagem, entendê-la é muito importante para que a gente consiga entender essa articulação entre a variação que é inerente a toda e qualquer língua e a sistematicidade, que também é inerente a toda e qualquer língua. Vou dar um segundo aí para vocês lerem aí, quem sabe alguma coisa fonética, aí vocês podem ler isso aí, depois eu vou ler para vocês, né. Quem não conhece fonética vai falar: "Nossa, que tanto de tracinhos", né. Aqui tá, eu escrevi em símbolos fonéticos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estou aqui, ó. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, professora, eu não falo assim, mas possivelmente se eu falar, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, vocês vão entender como se fosse eu tô, ou estou, que aí pode ainda mais sofisticar, né? Eu tô muito, em vez de muito, lembra aqui, né, que era muito, eu tô muito feliz de, aqui não é porque é escrito com Z, não, é porque aqui é de, ó, então vai ficar feliz de. Você não consegue fazer um s, aqui um som de s, feliz, você tem que fazer um Z e tem uma razão fonológica para isso. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, o que é que eu fiz? Na primeira pronúncia que eu fiz com vocês, que foi a primeira que eu mostrei, eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e aqui eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, vejam que esses azuizinhos aqui são coisas que eu comi, né? Então, a hipótese mais simples que nós temos como humanos sobre isso, a gente fala, a língua está mudando, a gente é muito preguiçoso e a gente não fala os sons todos, né? Só que essa hipótese, ela não é muito boa. Por que que ela não é boa? Porque nós tínhamos um futuro que era dentro de uma palavra, né? A gente tinha farei, comprarei, né? Estudarei, e aí a gente criou uma complexidade, um verbo auxiliar. Eu vou estudar, eu vou comer, eu vou fazer. Então, a gente complicou uma coisa em vez de diminuir, como seria essa hipótese de que a gente tem preguiça e diminui, né? E outro exemplo que eu dou também é o caso da primeira pessoa do plural. A gente tem uma palavra linda, nós, né? Nós, três sonzinhos, nossa, um espetáculo. O que que a gente fez? Criou um agente no lugar do nós. Então, essa ideia de economia, ela não é a melhor ideia em termos explicativos para que a gente possa entender a linguagem. Na verdade, esses símbolos que eu coloquei aqui para vocês, que eu espero que vocês tenham entendido, eles dependem de interpretação. E aí é quando entra o estudo de fonética, que você vai lá, né, estudar e vai ter dúvidas, aí vai refazer, vai aprender, e como tudo na vida, né? A gente não sabia cozinhar, aprendeu, não sabia trabalhar no computador, aprendeu, não sabia usar celular, aprendeu. Então, a gente pode aprender também sobre fonética e fonologia. Sobre fonologia. Esse quadrinho, eu gosto muito de apresentar, e eu vou até fazer uma descrição dele pormenorizada, mas ela tem lá no YouTube, tem um videozinho que chama Letras e Sons. Ele é um vídeo muito curtinho, que explica um pouco sobre esse quadro. O que esse quadro nos mostra é que nós temos três sistemas, da fonética, que eu acabei de mostrar para vocês, que descreve os sons, que é concreto, físico, né? Eu posso explicar como ele é. E eu tenho o sistema de escrita, que a gente falou, que tem letras, que ele é um sistema ortográfico, e que ele tem o código lá de escrita dele. E nós temos a fonologia. A fonologia é um sistema abstrato.
Ele está lá, o processamento dele é lá no nosso cérebro, ele é cognitivo, ele é parte da nossa inteligência. É diferente da fonética que eu digo, façam lá, lá, lá. Eu te explico como fazer motoramente, você é capaz de reproduzir. A fonologia, ela organiza os sons gramaticalmente. E o que é os sons na fonética é chamado de fonema na fonologia. Eu não vou passar por todos esses pontos aqui, mas recomendo que vocês dêem um pulinho lá no YouTube e vejam, assistam o Letras e Sons. Então, o que são fonemas? Nas línguas, você não pode trocar alguns sons com outros. Por exemplo, se eu for trocar o fã pelo vã, eu vou falar uma outra palavra. Por exemplo, em vez de dizer vovó, eu vou falar fofó, né? Ou ao invés de dizer feio, eu vou dizer veio. Então, eu não posso trocar o fã pelo vã. Por quê? Porque esses sons, eles são cruciais para a compreensão do sistema sonoro do português. Obviamente, se uma criança ou um adulto tem algum desvio fonológico, ele aí vai ter que ir para uma fonoaudiologia ou procurar algum mecanismo para que aquele fenômeno seja estabilizado dentro dos princípios da fonologia do português. Tá? E cada língua tem os seus fonemas, né? Por exemplo, o espanhol não tem o fonema v, tanto que quando os espanhóis vão falar português, eles não vão falar vamos, eles vão falar vamos. Quando eles vão falar inglês, eles não falam very good, eles falam very good. Então, eles não têm vã e eles substituem por vã, e sempre eles vão usar em qualquer língua que eles forem falar, e porque eles não têm esse fonema, eles vão ter que aprender para que eles possam utilizar na língua que eles estão aprendendo ou utilizando. Só que o mundo não é dos justos e as línguas não têm só fonemas. Existe o que é chamado de distribuição complementar, e além dos fonemas, nós temos alofones. O que são alofones? As línguas, elas mudam, que é o próximo tema que eu vou falar com vocês, é sobre essas mudanças linguísticas, ou sonoras. E elas mudam. E aí, o que acontece? Um fonema, que é um fonema que estava feliz, quietinho no universo dele, ele pode ter que se desmembrar em mais de uma pronúncia, e essa pronúncia geralmente vai ser em contextos específicos. Esse é o caso do fonema T em português. Como que a gente sabe que o fonema T é um fonema em português? Porque a gente tem tato e dado, então T e D são sons diferentes, né? E a gente tem, com outros sons também da língua, a gente pode contrastar e ver que eles são fonemas. O T é um fonema. Mas existe no português uma distribuição que é chamada complementar, porque os alofones, que são esses aqui em azulzinho, eles se complementam, né? Que todas as vezes que um T é seguido de I, ele vai ficar ti. Ah, não, mas eu sou lá de Recife, em Recife não é assim. Tá ótimo, não precisa ser no mundo inteiro. Mas em várias partes do Brasil é assim. Todas as vezes que você tem um T seguido de I, ele vai ficar ti. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Na escrita, esse som de I pode ser escrito com E, como em pote, né? E muitas vezes as nossas crianças vão escrever o E final como I, escrever pote. Mas eu nunca vi uma criança escrever o T com TCH, ou no início da alfabetização. Pode ser que depois que aprende algumas outras regras de pronúncia, de escrita, possam fazer. Então, existe a tendência desse I final, que é quando ele é átono na palavra, que é escrito com a letra E, ele criar um problema na aquisição da escrita, né? Não na leitura. Na leitura, as crianças e os adultos leem certinho, não tem problema, porque eles conhecem a palavra, vão saber que pote é com I e não com E, a não ser que você está lendo silabando, aí é diferente. Mas a regrinha é, todas as vezes que um T, ele tem um Izinho na frente, vai ser tchan. Sempre que tiver um U, esse Wzinho é arredondado, como se fosse fazer um T arredondando os lábios.
Se você parar e falar com o seu cérebro, assim, eu vou começar a falar tutu de feijão. Na hora que você pensa que vai falar tutu, seus lábios arredondam. Ó. Só de você pensar que vai falar tutu, seu lábio arredonda. Porque o seu corpo sabe que tem que arredondar o lábio para isso, né? Para pronunciar o U seguinte. É por isso que esse Uzinho aqui, ele é parte do T, porque na hora que você pensa em fazer o T, você já arredondou. E nos outros casos, nas outras vogais, vão ser T. Então, o que a gente tem é que um fonema, ele pode ter mais de um som associado a ele. Isso, as crianças e nós, como adultos, temos isso na nossa gramática fonológica, sem nenhum problema. A gente vive com isso muito bem. Só que, como a gente não é técnico, a gente não tem que explicar isso, né? A gente só usa, porque a gente sabe que é assim. Então, qual é a relação entre a fonética e a fonologia? A fonética, ela é variável aqui. Essa aqui é uma representação da palavra plástico. Isso daqui é a representação fonológica dela, e existem vários processamentos para terem várias pronúncias. Você pode falar plástico? Pode. Plástico? Pode. Plástico? Pode. E assim por diante, né? Então, o que a gente tem é que a fonologia é uma representação que nós temos das palavras, dos sons que estão lá no nosso cérebro, né, que nos permite compreender outras pessoas que falam e falar para que outras pessoas nos compreendam. E como é que esse abstrato é decodificado? Pelo processamento fonológico que nos leva à pronúncia, que é no reino da fonética. Tá? Por questões práticas e reais, de alguma maneira, a fonética e a fonologia usam símbolos que parecem com sistemas de escrita, mas foi uma analogia, porque tinha que escrever livro e tinha uma máquina de escrever, então tinha um teclado, falou, bora usar esse tecladinho mesmo para colocar a fonética. Poderia ter sido de outro jeito? Poderia, só não foi, né? Então, é um acidente de percurso histórico e do fato de ter que publicar livro que os símbolos fonéticos e fonológicos são semelhantes no desenho aos símbolos que nós utilizamos para as letras. O que é muito interessante, ou pelo menos eu acho interessante, que acontece nas línguas, é que só 3 coisas podem acontecer na fonologia, nesse nosso sistema sonoro. Ou um som se modifica em outro, ou ele é apagado, ou ele é inserido. Não pode mais nada acontecer. É só isso que, seja em caso de patologia de fala, seja caso quando você está aprendendo uma língua estrangeira e você tem sotaque, você vai fazer essas 3 ações, você não pode fazer mais nada do que isso na fonologia. Então, vamos ver um caso de modificação. O caso do t virar tch diante de i. Né? Então, eu posso falar tia ou tia, da mesma forma que eu posso falar dia ou dia. Eu modifiquei um som que era d, eu vou fazer ele ficar jan, o t fazer ficar tchan. E aqui o caso de um L final de sílaba, como em gol e sal, e eu faço ele virar um som de U, como em gol e sal. E, de novo, isso é recorrente, né? A gente pode fazer aquele mesmo desenho que eu fiz para o plástico, né? Que tem várias pronúncias, eu posso imaginar que outras palavras têm comportamentos semelhantes, mais de uma pronúncia. No caso de apagamento, o som desaparece. Se ele desaparece completamente ou não, é um outro assunto. Mas nós sabemos que as formas de infinitivo no português, mesmo quem fala porta, carta, ou carta e porta, mesmo assim, os infinitivos tendem a ser sem o R final. Então, a gente, em vez de falar cantar, a gente fala cantar, fazer, a gente fala fazer. E os ditongos ou, que a gente reduz para o, como falou, falou, ganhou, ganhou. E não é só em formas verbais, a gente também pode ter em nomes
exceto na palavra Moscou, que ninguém vai para Moscou. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque as línguas são assim. Tem coisas que são exceção, a gente tem que pôr um asterisco e falar, essa palavra não é sujeita a essa generalização. Finalmente, os casos de inserção, que um é famoso, conhecido como epênteses, quando a gente tem duas consoantes que têm um grau alto de obstrução, que elas são produzidas com obstrução da corrente de ar, a gente põe um izinho nela. Então, ao invés de dizer apto, a gente fala apto, ao invés de dizer dogma, a gente fala dogma. Então, põe um izinho lá, né? E no caso de bananal, que a gente só acrescenta o al, né, como sufixo, mas no caso de cafezal, a gente põe um z lá, que não estava lá, e a gente insere. E por que que a gente insere? Tem a razão, que é de ter o hiato lá, e outras razões morfológicas também, mas é uma inserção de um som. Então, de novo, são as três coisas que podem acontecer: modificar, apagar ou inserir um som. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, esses fenômenos eu gostaria de dizer que eles acontecem na escrita também, porque obviamente a escrita tem um reflexo próximo à fala, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fenômeno recente no português, ele foi estudado por várias pessoas, esses dados são de uma doutoranda minha, a Alessandra Assis, e o que que ela observou? Que ao invés de dizer hoje, a gente está falando hoje, para no já, hoje. Em vez de dizer mexe, a gente fala mexe. Bife, fala bife. Nove, nove. Cheque, cheque. E dengue, dengue. E se você fala, mas eu não falo, mas as crianças estão expostas a isso porque esse fenômeno de perder esse izinho final, que é esse que acontece ato no final das palavras, ele já aconteceu no francês, ele já aconteceu no alemão, ele já aconteceu no inglês, está quase finalizado no português de Portugal e agora está iniciando no português do Brasil. Então, alguém pode dizer, mas eu não quero que esse izinho deixe de ser pronunciado. Olha, eu sinto muito informar. Quando os linguistas já percebem esse fenômeno e estão estudando, é porque a coisa está aí, já há um tempão. Então, não tem mais volta. No futuro, se você passar aqui no Brasil daqui 200 anos, essa vogalzinha final, átona final, I, não vai estar mais lá, né? E aí, por que que isso não nos incomoda ainda na aquisição da escrita? Porque não tem um impacto tão forte ainda, ou pelo menos eu gostaria de escutar vocês sobre isso, mas esse fenômeno de apagar a vogal átona final, ele é relativamente recente no português, ele está aí em qualquer variedade do português, está na televisão, né, nas novelas, nos noticiários, mas ele tem um comportamento diferente de outros fenômenos que já são mais sólidos, como, por exemplo, o E virar I no final das palavras, o E-ato no final ter o som de I, ou o ato no final ter o som de I, ou o L no final de sílaba, como em sal, virar U. Né? O que eu estou tentando dizer é que existem com temporalidades diferentes para as mudanças sonoras que acontecem. Como que a gente explica esse apagamento? Com uma regrinha, né? Pega o I, apaga quando ele estiver no final de palavra, se ele for átono. Então, fica parecendo uma coisa de mandrake, né? Assim, um mágico que faz assim, plim, plim, e agora some com esse izinho lá. E não é bem assim. O processo de mudança sonora, ele é parte da comunidade. Ele só acontece porque a comunidade implementa essa mudança sonora. E mais, não tem como prevenir. Todas as línguas mudam o tempo todo, né? Eu espero que vocês tenham entendido o ponto que eu quis fazer. Depois de eu falar que é fonética, é física, que a gente pode explicar como ela é articulada, eu falei sobre a fonologia, como a gente tem habilidade de manusear sons
logicamente, a gente não para e pensa que vai fazer isso, né? Mas como o nosso cérebro negocia com os sons de maneira que a gramática fonológica possa funcionar e, obviamente, a gente possa entender uns aos outros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre fala e escrita, sendo que eu tenho falado, né, sobre fonética e fonologia, eu vou retomar a questão da escrita. Então, a fala, ela engloba, né, a fonética e a fonologia, ela é um evento dinâmico, e que ela deve ser registrada em um momento temporalmente definido. O que eu quero dizer com isso? Que, quando nós estudamos português hoje, é hoje. Se fosse em 1950, seria outro português. Se for 2090, vai ser outro português. Então, o que a gente sabe é que havia uma outra maneira de falar e que vai haver uma outra maneira de falar. Então, a gente tem que, hoje, olhar o que está acontecendo. Por outro lado, a escrita, ela é estática, ela é prescritiva, ela é previsível, né, porque você tem um dicionário lá, não pode variar. A gente corrige o aluno lá, porque não pode variar, porque existe uma forma prescrita, correta de escrever, enquanto na fala não é o caso, né? Você pode variar, eu espero que eu tenha mostrado isso para vocês. Eu retomei de novo esse quadrozinho justamente para falar dessa questão cognitiva, abstrata, que é o que permite as línguas irem mudando ao longo do tempo, e, obviamente, tem os humanos, que têm os próprios corpos e que usam esse aparato físico, né, e fisiológico para produzir os sons e as inovações sonoras também. A fonética e a fonologia são disciplinas que oferecem contribuições para a descrição das línguas. A gente entender esses casos de variação sonora, né? E elas são disciplinas que podem contribuir com a melhoria do ensino e da aprendizagem de língua materna e língua estrangeira. Eu não falei como exatamente que pode contribuir em termos de metodologia. Eu gostaria de escutar vocês, que já está numa prática pedagógica, né, de estar dentro da sala de aula, e também fazer a seguinte reflexão: de que maneira que a fonética e a fonologia podem ajudar, né, esse ensino de língua materna e língua estrangeira. Existem vários pontos, mas, sobretudo, a gente ter ciência de que existe variação e poder explicar essa variação. A fonética te permite transcrever essa variação e a fonologia te permite explicar por que a variação acontece. Variações desses tipos que eu mostrei nos slides anteriores. E isso nos leva a ter menos preconceito, porque a gente não vai querer que tenha uma única forma, que o nosso aluno fale de uma única forma, porque se você quiser isso, você está querendo o impossível, ninguém fala igual a ninguém, ninguém fala, inclusive, igual a si próprio. Então, é muito importante a gente aceitar a diversidade, saber conviver com a diversidade, por mais difícil que seja, né? E a gente, quem tem experiência aí na sala de aula, eu tenho, não em classe de alfabetização, mas eu tenho vasta experiência em ensino fundamental, médio e superior, e quando um aluno de uma outra variedade geográfica chega, dependendo dessa variedade geográfica, ele pode causar um desbalanceamento ali naquela turma, que o professor tem que ter um trabalho de dizer, olha, é super normal falar diferente, olha na TV, olha, né, nos vídeos que estão por aí, e não é porque a pessoa ingressou no nosso espaço cultural que ela será um problema. E isso é um desafio, porque no Brasil nós não temos enorme mobilidade geográfica, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas mudam muito de cidade por causa de emprego, por estudar, ou por namorado, por marido, alguma coisa. Nós temos menos essa mobilidade, embora ela aconteça, mas ela é em muito menor grau, e isso dificulta a nossa aceitação da variação
regional, né, das diferentes formas de pronunciar as palavras, e esse estereótipo de que existe um português e um português correto, que, na verdade, não existe, existe a gramática prescritiva que determina normas, e que a gente tem o que é chamado uma linguagem de quem estudou, né, uma linguagem formal, mas ninguém utiliza essa linguagem o tempo todo. Então, uma coisa importante é que nessa variação de comunidades, né, de diferentes falares, a gente pode dizer que todas as comunidades têm a fala antes da escrita. E isso a criança também tem. Quando a criança chega para escrever, ela já está falando várias coisas, ela já domina a fala, né? E isso tem que ser levado em consideração, porque a gramática fonológica dela está lá, né? Os sistemas de escrita, eles podem sofrer interferência da oralidade, da mesma forma que a interferência da oralidade pode entrar na escrita. Então, vamos ver casos desses. Ao invés, a pessoa fala livro com U, como que ela vai escrever? Com U, porque ela aprendeu a letra U, ela vai escrever com U. Leve, ela vai escrever com I, com leve. E casa, por que que ela não escreve com casa com som de A? Porque esse som é A, né? K. Esse daqui é A, casa, casa. Por que que ela não escreve esse aqui, A, com uma letra diferente? Porque ela não tem letra diferente para escrever. Mas I e U ela tem e pode recuperar para levar para a escrita. Um outro caso de interferência da oralidade na escrita é que a gente fala papel com U, a gente conhece a letra U, então vai escrever papel, é ótimo, tem algo para que a gente possa levar para a nossa escrita. A mesma troca do E por I, com perigo, perigo. Por que que você escreve perigo? A criança escreve perigo? Porque ela conhece a letra I, ela está aprendendo a letra I, ela escuta perigo, então ela grava com I. Mas alguma coisa como peralta, que possivelmente ela não escutou piralta, ela não vai escrever piralta, porque ela não escutou a peralta. Então, é nesse sentido que há oralidade na escrita. A mesma coisa como comida ser escrito com U, mas alguma coisa como comendador, não vai ser comendador, porque é uma palavra rara, né? Mas assim, nós poderíamos pensar em outras palavras que a criança sabe que não vai ser escrita com. Um bom exemplo que o Marco Antônio de Oliveira dá é o fogão de cozinhar, né? E quando tem um fogo muito grande, que é um fogão. E aí a gente sabe que fogão é o que a gente cozinha, e ele pode ser escrito com U, se a criança não souber que é tudo escrito com O pretônico. Mas um fogo enorme nunca vai ser um fogão, vai ser um fogão. Então, a gente tem esse conhecimento todo, e a gente leva essa interferência da oralidade para a escrita. E a interferência da escrita na oralidade? Existem palavras, por exemplo, privilégio, gente, essas palavras são tão bonitas, né? Eu tive o privilégio, dá uma vontade da gente falar privilégio, e aí a criança fala assim, não, essa palavra deve ser muito bonita, então eu vou escrever privilégio. Ou outra palavra é meritíssimo, senhor juiz, mas não, juiz, você vai chamar aquele com I? Não, é meritíssimo, mas o correto é com I, é meritíssimo, senhor juiz, né? E um outro caso que nós temos é o que é chamado de retroalimentação, a gente está pensando um nome melhor para isso, mas é o caso da criança que não sabia, que ela aprende que perigo é escrito com E, né? E aí tudo ela vai escrever com E antes. Então, se tiver algo como pinico, ela vai escrever penico, e assim por diante. O ponto que eu estou querendo fazer aqui é que tanto a interferência da oralidade na escrita, quanto da escrita na oralidade, passa pelo nosso cérebro. Tudo bem que tem o nosso corpo produzindo a linguagem e tendo essa relação com a produção da fala, mas tudo acontece pela nossa inteligência, pelo nosso sistema cognitivo. Então, fechando esse pedaço, a gente pode dizer que a fala é dinâmica e que tem variação,
e que a escrita é estática e sem variação. Como a gente vai, então, quem vai lá para a base, ensinar os meninos, como que a gente vai diagnosticar e classificar os desvios da escrita? É um problema. Quem nunca teve problema em pronunciar a palavra problema? Muitos, né, e os nossos alunos também, de pronunciar e de escrever. E por que que ela é um problema? Porque nós, no português, nós não gostamos de dois encontros consonantais juntos. Então, vejam essas palavras aqui que tem dois encontros consonantais. Tente, se você for ler essa listinha rapidinho, você vai ficar problema frustrado, progresso. Você não vai no mesmo ritmo se você tiver umas palavrinhas de duas sílabas, tipo bala, cana, sopa, que vai ser muito mais rápido, né? Então, nós, no português, temos alguma dificuldade de articular, não é articulatória fisiológica, na nossa cabeça, que a nossa fonologia não gosta dessas duas coisas juntos, dois encontros consonantais. Então, o que que a gente faz com esse encontro consonantal? Um deles a gente cancela. A maioria de nós não pronuncia próprio, a gente fala próprio, nome próprio, sem esse Rzinho aqui. E da mesma forma que a gente vai falar programa, sem esse Rzinho, ou programa, um desses aqui vai desaparecer, ou no caso de driblar, que a gente ainda fala dibrar, não só some com um Rzinho, mas faz um di, né? E vejam que funciona no coletivo, né? É a fonologia que está criando esse problema, que não é um problema, é só que a língua está tentando resolver, de alguma maneira, esses encontros consonantais, e parece que o jeito mais simples é cancelar um deles. Tanto que a gente cancela um deles, que a gente está estendendo esse cancelamento por outros contextos. Ao invés de falarmos livro, a gente fala livro, né? Empresta o livro para eu ler um negócio, livro. Em vez de 4, a gente fala o quê? 4, né? Que horas são? 4h30. 4. Talvez de 4. E assim por diante. Então, não é só no caso de ter dois encontros consonantais. A gente estende isso para outros contextos. Então, quando uma criança for escrever livro, ao invés de livro, não é porque ela esqueceu necessariamente aquela letra, é porque talvez tenha uma mudança sonora em curso que ela utiliza, ou que ela conhece, e que ela utilizou ali naquela situação. Vejam que aqui, esses casos aqui, a gente não tem o menor problema de fazer os encontros consonantais, como prova, fruto, graxa, primo, etc., a gente vai feliz com eles. O problema que a gente tem é quando os dois encontros consonantais acontecem na mesma palavra. E quem explica por que é um problema é a fonologia. Então, como que a gente pode prosseguir a partir daqui? Bom, buscar o trabalho colaborativo, eu estou aqui, quem quiser conversar em algum momento, procurem o site, né, o fonologia.org, procurem aprender, conhecer sobre a fonética e a fonologia. Quando vocês tiverem um problema dentro da sala de aula com a aquisição da escrita, sobretudo, né, tentem identificar o problema. Né, o que está acontecendo aqui? Por que isso é um problema? Por que a criança está tendo esse desvio, né? Tem que definir uma abordagem teórica, como eu disse no início, sem teoria a gente não prossegue, então é por isso que a gente estuda, e a gente, como educador, tem que sempre estudar mais para ser melhor, né, para formar lá os médicos, advogados, engenheiros e os pedagogos, por isso que a gente está aqui. E buscarmos metodologias para analisar os fatos, e, de novo, isso é um processo evolutivo que sempre a gente vai melhorando. Bom, eu estou aqui por causa do site, né? Eu vou mostrar brevemente para vocês o que cada um desses temas aqui trata. Eu sugiro que vocês visitem o site, ele é bastante didático, e divulguem o site também, né? Então, tem a fonética articulatória, geralmente eu tenho partes expositivas e depois tenho exercícios, e cada itemzinho desse aqui, eles têm
informações complementares, tanto teórica quanto prática. Eu tenho a parte de fonética acústica, como eu mostrei, sobre a transmissão, a onda sonora que a gente produz do ponto de vista físico, como é que ela pode ser estudada. A fonologia, que eu falei um pouco com vocês, e aqui tem o modelo fonêmico, eu falei com vocês algumas coisas do modelo fonêmico, mas tem a fonologia gerativa, autossegmental, teoria da otimalidade, a teoria de exemplares, que são importantes para que a gente possa avançar no conhecimento das línguas. Eu tenho também informações lá no site sobre as línguas originárias, que são as línguas brasileiras, sobre o português e sobre Libras, né, uma partezinha que informa um pouco sobre Libras. E tem uma parte de cursos, que esse curso de fonética articulatória está lá, tem as lives também que eu coloco lá, e direcionando para o canal do YouTube. E tem os exercícios, que o meu carro-chefe que eu mais adoro é o de fazer uma forca, de fazer transcrições fonéticas, que é bem legal. E é isso, recomendo que vocês assistam esse vídeo para ter uma visão panorâmica sobre a fonética articulatória. Muito obrigada, divulguem as redes sociais e vamos abrir para conversar. Eu espero que vocês tenham perguntas e que, sobretudo, que vocês me tragam contribuições para que a gente possa seguir.